Shalom, igreja, bom dia. Senhor Deus, nosso Pai, eu venho diante de Ti, Senhor Deus, te agradecer pela alegria da salvação que existe no coração de cada um dos meus irmãos, que existe no meu coração, Deus, e clamar que Teu Espírito Santo venha nos aquietar nessa hora, que Teu Espírito Santo venha nos trazer direção em todas as coisas, que Teu Espírito Santo manifeste a glória e a presença nas nossas vidas. É o que eu oro no nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Podem sentar, por favor. No livro de 1 Samuel, capítulo 7, verso 1. Na verdade, a gente vai ver, vou ler do 1 ao 12, mas neste momento, para abrir, vou só ler o verso 12, que diz assim: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Declara comigo, igreja, eu vos peço: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer. Ebenezer quer dizer: o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa ajuda. E é nele que nós confiamos a todo tempo. E o capítulo 7 de Samuel conta-nos o sucedido em Israel durante as invasões filisteias, ou seja, a arca tinha sido perdida para os filisteus devido ao pecado, do esfriamento espiritual do povo de Deus, do povo escolhido de Deus. E Samuel foi um homem de Deus consagrado desde o útero da sua mãe ao Senhor. Ele foi o primeiro profeta, podemos dizer assim, e o último juiz de Israel. Samuel iniciou algo em Israel, posso dizer, começou a monarquia, porque Samuel ungiu Saul e logo a seguir ungiu Davi como rei sobre Israel. No verso 1 e 2 do mesmo livro, no capítulo 7, diz assim: Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e trouxeram a casa de Abinadab no monteiro e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, tantos dias que passaram até chegarem a 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. A pergunta que eu faço à igreja nessa manhã, e que me faz um pouco de confusão, como pode a Arca da Aliança, algo tão precioso que simboliza a presença, que é a presença de Deus vivo no Antigo Testamento, ficar esquecida durante 20 anos? Como pode algo tão grande ficar esquecido 20 anos? E me levou a perguntar-me a mim, muitas vezes nós negligenciamos a palavra de Deus e temos a Bíblia em nossas casas, que é a palavra de Deus vivo. É o próprio Jesus falando nos nossos corações. No livro de João fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez vida e habitou entre nós. O próprio Jesus é a palavra de Deus. E como é que pode, nós temos Bíblias em casa e muitas vezes elas ficam fechadas dias inteiros, semanas inteiros, anos inteiros, e não consultamos a palavra de Deus? Como podemos viver sem a presença do Espírito Santo de Deus? Como o povo de Deus consegue viver sem ter o Espírito Santo de Deus no nosso meio? É a pergunta que eu faço, fiz a mim mesmo e faço aos meus irmãos. Nós temos uma identidade em Cristo Jesus. Eu tenho uma identidade, tu tens uma identidade, e somos feitos filhos de Deus. Nós somos peritos, como foi o povo de Israel, a esquecer das maravilhas do Senhor. Eles conseguiram esquecer um Deus que abriu o Mar Vermelho, conseguiram esquecer um Deus que fez parar o sol, conseguiram esquecer um Deus que os alimentou 40 anos no deserto, conseguiram esquecer tantas coisas e se virarem para outros deuses. E houve um esfriamento grande. E antes de Samuel, houve o penúltimo juiz, que foi Eli, que, quanto a mim, cometeu um erro grave, não repreendendo seus filhos sendo da linhagem de Levi, ou seja, povo escolhido para ministrar na casa do Senhor, não repreendeu seus filhos quando eles pecaram. E a arca foi levada
à frente de uma batalha como se fosse um amuleto, como se fosse algo que os faria vencer a batalha, e eles simplesmente, Deus permitiu que a batalha fosse perdida. E a arca foi tomada e ficou longe de Israel durante 7 meses. Posteriormente seria devolvida. E agora a questão que nós somos assim, desse jeito. Muitas vezes nós esquecemos dos milagres que Deus faz na nossa vida. A gente esquece quem nós éramos há uns anos atrás. Eu me converti em 2006. Né? Houve períodos da minha vida, até chegar o dia de hoje, houve períodos da minha vida que eu também esqueci quem era em Deus. A gente tem facilidade, a nossa mente parece que esquece das maravilhas do Senhor. No mesmo local que houve uma derrota grande, a palavra diz que entre Mispa e Sem, a arca foi perdida. Mas nesse mesmo local, porque a batalha que eles perderam a arca foi entre Mispa e Sem, onde os filhos de Eli foram mortos foi entre Mispa e Sem, onde o profeta Eli recebeu a notícia que seus filhos teriam sido mortos entre Mispa e Sem, e caiu, partiu o pescoço e morreu, foi entre Mispa e Sem, um local de derrota, um local de tristeza. Mas nesse mesmo local, o Senhor Deus trouxe a vitória. Estabeleceu naquele local um marco, colocou uma pedra, e naquele local se chamou Ebenezer. Pode dizer comigo novamente, Ebenezer. Ebenezer, pedra de socorro. O Senhor é o nosso socorro. Vamos ler Samuel do verso 3 ao 6. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converteres ao Senhor, tirarei dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, prepararei os vossos corações ao Senhor e servir a Ele, e vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns e os astarotes e serviram ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram as águas e derramaram perante ao Senhor. Jejuaram aquele dia e disseram: ali pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. O Senhor permite que a gente passe por situações, por tribulações, e a palavra tribulação, ela deriva de um instrumento agrícola antigo que se chama tribo, que servia para debulhar o trigo, separar o trigo do... Exatamente. E Deus permite para que a gente possa caminhar com Ele. Ele dá-nos, volta e meia, uns apertos para que a gente volte para o caminho do Senhor e não se esqueça quem Ele é nas nossas vidas. Mas a ação de Deus na minha vida e na vossa vida está dependente de alguns fatores, como nós vimos nessa passagem em Samuel. E o primeiro fator é a conversão. Ele chama o povo novamente a se converter, largar aqueles deuses e voltarem para o seu Deus. E quando me veio ao coração, o converter é renunciar, deixar de lado aquilo que tira o primeiro lugar de Deus na minha e na tua vida. Tantas coisas nos tiram a atenção e nos distrai, e colocamos o Senhor em segundo, em terceiro ou em quarto plano. O Senhor tem que ser o primeiro na minha e na tua vida. Não talvez seja as nossas esposas que estão no primeiro lugar, os nossos maridos, será que são os nossos filhos, o nosso trabalho? O que está no primeiro lugar na tua vida? O que está na minha vida em primeiro lugar? Eu fiz essa pergunta ao Senhor. Eu me questiono, eu busco Deus pelas madrugadas e oro ao Senhor. E oro 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas. E a oração é isso, irmãos. A oração é quando a gente busca o Senhor. O momento que o Senhor traz paz ao teu coração.
Não é algo sobrenatural, espiritual. Não digo Deus manifesta e fala conosco ao nosso ouvido, mas também quando tu sentes paz, tens certeza que a tua oração foi ouvida. Ora sem cessar, até que a tua oração seja ouvida. Converte o teu coração ao Senhor. Eu, do outro dia, ouvi um testemunho de uma irmã dos tempos antigos do cristianismo, quando os telemóveis ainda eram aqueles telemóveis que só servia mesmo para fazer chamadas e receber mensagem e pouco mais. E ela dizia que um dia estava na casa dela e do telemóvel ela viu sair como se um espírito, uma revelação, um cavalo, mas ela não ficou temerosa porque ela era uma mulher de Deus, uma mulher de oração. E ela não se assustou e começou a clamar ao Senhor e a perguntar ao Senhor o que era aquilo. E o Senhor revelou, no futuro muitas pessoas vão se distrair com isso. E hoje em dia vivemos um tempo que a gente consegue perder 2, 3 horas diante de um telemóvel, não conseguimos dobrar meia hora diante do Senhor e clamar ao nosso Deus que é poderoso para ouvir nossas orações. E a minha palavra para hoje começa com isso, conversão verdadeira, genuína do nosso coração. Não é como nós falamos, mas é como nós agimos todos os dias. Um dia a dia, dia após dia, converter, renunciar aquilo que é preciso renunciar para ter o nosso Deus em primeiro lugar. Não em segundo, não em terceiro. Tens que honrar sim a tua esposa, tens que honrar o teu marido, tens que honrar os teus filhos, tens que honrar a tua igreja, mas o Senhor está em primeiro lugar. O segundo ponto, eles todos estão ligados entre si. Em 1 Samuel 7,5 fala que Samuel chamou o povo a congregar. Ou seja, temos que estar numa congregação, temos que fazer parte de algo, não temos que ser isolados. A Bíblia diz que quando um cai, o outro levanta. É melhor andar 2 juntos que só um. Temos que andar juntos. Há uma palavra no Senhor que é o meu salmo favorito, que eu quero ler para vocês, porque quem me conhece sabe que eu adoro esse salmo. O Salmo 133 é dos meus salmos favoritos. Oh, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que sobe sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das vestes, como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou bênção e vida para sempre. A palavra de Deus diz, bênção e vida para sempre, quando os irmãos andam em comunhão. A palavra diz que o óleo desce pelas vestes de Arão, o sacerdote. O óleo simboliza a presença de Deus, a busca sem cessar do Espírito Santo, o nosso melhor amigo. Não podemos ficar sem ele nem um minuto. Esse é tempo da igreja estar unido. Para mim custa muito estar aqui, ter meu pastor no hospital, estar no leito, mas a própria palavra diz, fere o pastor e as ovelhas se dispersam. Mas eu dou glória a Deus que essa igreja não se dispersou, ela se uniu, assim como Jesus Cristo declarou essa palavra, está lá em Mateus, que ferindo a ovelha, ferindo o pastor, as ovelhas se dispersam. Mas na verdade o inimigo pensou assim, mas não aconteceu. Hoje em dia, estamos no ano 2025 de Cristo, e há bilhões de irmãos como eu e tu, que confessam a Cristo como Senhor e Salvador. Aquilo que parecia ser derrota foi a vitória na cruz do Calvário. Aquilo que o inferno pensaria que seria o fim, foi um novo começo para cada um de nós. Foi a nossa libertação, foi a nossa restauração. A última ministração do nosso querido pastor nesse altar foi a ministração que, desde que eu me converti, que tocou mais no meu coração e trouxe mais transformação à minha vida. Quem não viu a ministração, ela está lá no YouTube, de 2 semanas atrás. Vejam e prestem atenção o ensino que o nosso amado pastor nos trouxe naquele dia. Ele nos mostrou que nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus, por algo que não tem valor, que nós não merecíamos, nem eu, nem tu merecíamos coisa alguma. Ele mostrou-nos que ele nos tirou do reino das trevas e colocou no seu maravilhoso reino.
para sermos unidos uns com os outros, para sermos uma congregação, para sermos ser um corpo vivo e eficaz a todo momento. Não existe o muro, não existe o meio termo. Ou tu és deste reino, ou tu és deste. Não existe o muro. Não tem como. Há dois caminhos. E nós temos que decidir o caminho que nós seguimos. E para isso nós precisamos cumprir com toda a sua palavra. Neste segundo ponto que eu estou falando, a palavra de Deus nos chama a congregar, a fazermos parte do corpo de Cristo todos os dias. Não existe um meio termo, não existe um muro. Vou dizer que existe um muro, pronto. Para alguns aqui existe um muro. Existe um muro para alguns que estão aqui. Eu queria que existisse muro para todos que estão aqui. Eu vou fazer algo que ainda não existe. O muro, está aqui o muro. O muro, quem fica no cimo do muro? As torres de vigia, os sentinelas, os atalaias. Temos atalaias do Senhor nesse lugar. Temos homens e mulheres que oram por estes que estão aqui, para que estes daqui não venham tirá-los, porque estes já foram derrotados. Mas eles querem levar o maior número dos que estão aqui. Foi o que o pastor Pedro nos ministrou. Se estás ainda no muro, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, estás no cimo do muro como atalaia do Senhor, como homem e mulher que ora sem cessar, até que o Senhor traga paz ao teu coração, até que as batalhas sejam vencidas. O Senhor já venceu a guerra por nós, mas nós vamos ter lutas na nossa caminhada, vamos ter processos e nós temos que passar por ele. Mas precisamos do Senhor a todo tempo. Terceiro ponto, em Samuel 5:8, ele chama o povo a orarem. Samuel disse: orarei por vós ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor. A nossa oração tem que ser fervorosa. Como eu disse há um bocado, nós temos que orar sem cessar, até que haja paz dentro do nosso coração, até que haja um renovo dentro de cada um de nós, até que haja transformação verdadeira, até que haja conversão. Judas andou com Jesus 3 anos e meio, mas ele não se converteu. A gente pode estar 50 anos numa igreja, não é porque fazes parte de uma igreja que tu és do corpo de Cristo. Então o compromisso que eu te chamo para hoje é uma conversão genuína, buscar essa vida de oração, essa vida de consagração, essa vida de um homem e mulher de Deus. Quarto ponto. A pastora já o fez aqui, mas eu ia convidá-los, vocês, no final do culto, a fazer novamente. Quem sentir no coração, eu declaro que esse altar está aberto. Confissão. O povo confessou que tinha pecado contra o Senhor. O povo lá entre Mispa e Sem confessou que tinha pecado ao Senhor. Entre Mispa e Sem, lugar de derrota, o Senhor vai te trazer vitória. Entre Mispa e Sem, muitos aqui já perderam os sonhos. Entre Mispa e Sem, Deus vai reavivar os sonhos que estão no teu coração. Entre Mispa e Sem, o Senhor vai levantar homens e profetas de Deus nesse lugar. Mas para isso é preciso uma consagração ao Senhor. Deixar de lado a preguiça, deixar de lado tantas coisas, tantas distrações desse mundo que nos impedem. Entre Mispa e Sem, corações vão se converter ao Senhor. O quinto ponto, eu ainda não li, está a partir do verso 7 até o 10. E diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiam os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então Samuel tomou um cordeiro de leite, sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel.
E trovejou, e o Senhor aquele dia, com um grande estrondo, sobre os filisteus, os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Eles não mandaram qualquer tropazinha, eles disseram que mandou a elite, foi os maiorais dos filisteus, era o melhor exército dos filisteus, era o que eles tinham de melhor, e foram contra o povo de Israel. E o povo de Israel temeu no seu coração, porque viu o poderio dos outros. Mas o Senhor, com o seu poder, trovejou, relampejou e confundiu os filisteus, e eles foram derrotados entre Mispa e Sem. Entre Mispa e Sem o Senhor vai trazer vitória. Mas para isso precisa se levantar como homem e mulher que confessam o Senhor Jesus e creem nos seus princípios e andam segundo a vontade. Porque nós declaramos e acreditamos que o sacrifício, que o quinto ponto que eu trago para vocês é o sacrifício do Cordeiro, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque Jesus é o Cordeiro Santo que tira o pecado desse mundo. Ele é o Senhor, Ele é aquele que vence as batalhas poderosas, Ele é aquele que nos cura, que nos sara, que nos restaura, que nos redime, é aquele que perdoa os nossos pecados, é aquele que anda contigo dia após dia, noite após noite, não te larga quando tu crês e o busca. É aquele que se entregou na cruz do Calvário para que tu estivesses aqui hoje, confessando e congregando aqui comigo hoje. Então, essas coisas todas não adianta. Não adianta, por exemplo, eu orar muito e não ser convertido. Porque os 5 pontos estão juntos, estão ligados entre si. Não adianta eu ser um homem de oração, orar, clamar, buscar, orar e o meu coração não se converteu. O que define a oração é o coração do homem. E o Senhor Jesus, o próprio Jesus diz, entra no teu quarto em secreto e ora a mim que eu vejo. O Senhor vê o nosso coração, Ele não ouve, Ele diz que Ele vê, Ele sonda o nosso coração. Então, nós temos que ser sinceros em toda a oração, sermos verdadeiros, termos derramados na sua presença. Por olhar, tudo que está na Bíblia fala a respeito do coração do homem. O coração do homem é enganoso, mas o do Senhor não. E Ele quer sondar o teu coração e o meu coração. Há definições na Bíblia que eu fico assim e fico procurando e encontro assim, por exemplo, eu vejo Balaão lá no livro de Números fala de um homem que era chamado de falso profeta. Falso profeta. Mas, no entanto, tudo que Balaão profetizou aconteceu. Ele profetizou a respeito de Jesus. Ele profetizou e aconteceu. O que define se a profecia ou se o profeta é verdadeiro não é se acontece ou não a profecia. É o coração do profeta. É a motivação que nos leva a fazer. É a motivação que me faz estar aqui nesse altar. Se meu coração é sincero ou não com o Senhor. Eu não sou um homem destrado na palavra. Mas o meu coração é. Eu busco o Senhor a cada manhã. E eu creio que o Senhor está chamando essa congregação para algo novo. Está nos chamando para um tempo de buscar o Senhor e confiar a cada dia do Senhor. Ebenezer significa, em Hebreus 13, 6, 8, diz assim: e assim como confias, ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador. Quem é o teu ajudador? E não temerei que possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus não muda, gente. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o mesmo de hoje. A nossa fé tem que ser ativada. Ebenezer também fala de um trampolim para a fé. O Senhor está te dando a oportunidade, nessa manhã, de ter um trampolim novo para a fé. Olhar para Cristo Jesus, aquele que nos redimiu, que nos trouxe do reino das trevas, como nos ensinou o pastor Pedro, para o seu maravilhoso reino.
E eu dou glória ao Senhor Deus, porque agora temos uma igreja cheia de atalaias que vão buscar o Senhor em oração, vão nos ajudar nessa caminhada juntos. E é o meu desejo que vocês todos possam fazer. Ebenezer significa vitória. A vitória na cruz do Calvário por cada um de nós. A guerra já foi vencida. Agora compete-nos nós manter o reino de Deus. A minha e a tua função é manter o reino de Deus intacto. Guardar os teus irmãos. Quem poderá se pôr na brecha? Todos levantaram a mão. A atalaia se põe na brecha pelo irmão. É tempo da igreja estar unida, darmos as mãos. É tempo de buscarmos mais do Senhor. É tempo de nos alegrarmos com aqueles que se alegram. É tempo de chorar com aqueles que choram. Ebenezer também é um altar de gratidão, porque aquela pedra foi posta entre Mispa e Sem. Podem dizer comigo, entre Mispa e Sem, para que fique ali um marco de gratidão ao Senhor por que Ele te fez naquele dia. E o que o Senhor fez por ti na cruz do Calvário? Posso falar, irmãos? Eu vou ter que falar. Isso requer de nós muita coisa. Não quero brincar de igreja. Não quero, não. Isso requer compromisso. Fala comigo, compromisso. Comprometidos com o Senhor. Certo? Renúncia. Estão dispostos a renunciar? Não é fácil. Não tem sido fácil, mas a recompensa é grande. Como muitos sabem, eu já passei por 2 cancros e ainda estou lutando com a minha saúde. Mas isso não me impede de adorar e buscar o Senhor. Não me impede de declarar que Ele é santo, que Ele é o meu Redentor, que Ele vive. Sabe? Porque eu sei com quem caminho e para onde eu caminho. Há de chegar um dia que tu vais entender o propósito do Senhor para a tua vida. E esse dia, quando a morte não te afligir mais, tu não te preocupares mais com a morte, tu compreendeste, tu entendeste, como Paulo entendeu. Combati o bom combate, guardei a minha fé. É isso que importa, minha gente, saber para onde eu e tu caminhamos. O altar está aberto. A pastora orou aqui sobre confessarmos os nossos pecados, os nossos maus caminhos, como aquele povo fez. Repete lá comigo, Mispa e Sem. Eles confessaram. E a vida cristã é uma vida de compromisso com o Senhor e de renúncia. Mas é uma vida que nos obriga todos os dias de ir aos pés da cruz, ao Senhor, dizer: Senhor, o que eu fiz hoje que não te agradou? Porque nós pecamos. Nós falhamos. Nós não somos, mas nós falhamos. E nós precisamos ir aos pés do Senhor todos os dias da nossa vida e clamar: Senhor, eis-me aqui, até que tu tenha paz no teu coração. O convite que eu faço é que tu venhas, ou se quiseres ficar no teu lugar. Mas se quiseres vir ao altar, o altar está aberto. Que tu possas vir, porque a palavra do Senhor nos ensina que a oração mais poderosa, com todo respeito à minha pastora, amiga, a oração mais poderosa é a que sai do teu coração, porque o arrependimento tem que ser teu, não é da pastora. Não acontece nada. Se tu não vieres com o teu coração dizer: Senhor, pequei contra ti. Senhor, preciso de ti. Senhor, careço da tua misericórdia. E o Senhor nos renova a sua misericórdia a cada manhã. A palavra de Deus diz que a sua misericórdia é renovada nas nossas vidas a cada manhã.
e somos transformados dia após dia. Quando é que o Senhor nos transforma? Dia após dia. Ele vai nos transformando, vai nos moldando para algo novo, para algo grande. Então, não recuses, não resistas, não há outro caminho. E ainda para mais, com uma igreja de atalaias que se dispõe a ficar na brecha, não tem outro caminho senão o altar. Então eu te convido a levantar, a sair do teu altar durante o louvor e entregar o teu coração ao Senhor, porque o coração sincero, o Senhor não rejeita uma oração sincera do coração do homem, da mulher. Meus irmãos, se não quiseres, fica no teu lugar, mas não saias daqui da mesma maneira que entraste. Entrega o teu coração ao Senhor. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Pai, por tudo que tens feito nas nossas vidas. Senhor Deus, te agradeço, Deus, pelo amor presente na minha vida, na vida dos meus irmãos. Te agradeço pelo Espírito Santo de Deus que tens trazido, Senhor Deus, a tua paz aos nossos corações, tem trazido, Senhor Deus, a tua presença, tens trazido palavra, tens trazido revelação, Senhor Deus. Eu oro, Deus, que tu possas guiar cada irmão meu que se deslocou a esse altar, Senhor Deus, a entregar o coração, a entregar a vida a ti, Senhor Deus, sabendo que tu és o Senhor, aquele que nos cura, aquele que nos restaura. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Pai. Vem no nosso meio, Pai, restaurar as nossas vidas, Senhor Deus. Eu quero, nessa hora, Pai, como teu servo, me consagrar a ti, dizer que eu sou teu, que eu pertenço a ti, Senhor Deus, como meus irmãos estão aqui para dizer que são teus e pertencem a ti, Senhor Deus. Perdoa, Deus, as nossas falhas, as nossas transgressões. Perdoa, Deus, como sabemos o que temos que fazer, mas por vergonha, por medo, por constrangimento, deixamos de o fazer, Senhor Deus. Perdoa-nos, Deus, quando conhecemos a tua palavra, Senhor Deus, e o pecado já não nos incomoda, Pai. Perdoa-nos, Senhor Deus, e renova-nos dessa manhã, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nosso amigo, fiel companheiro, oro que tu possas vir aquietar o meu coração, venha aquietar o coração dos meus irmãos, Senhor Deus, venha aquietar o coração do meu pastor, Senhor Deus, trazer a tua paz, que excede todo entendimento, Pai. Venha trazer a cura, porque tu és o Senhor, aquele que nos cura. A tua palavra diz: se o Senhor nos curar, nós seremos curados, Pai. E há feridas que precisam ser curadas na nossa alma, Pai. Eu oro em nome de Jesus, que cada alma esteja ferida nesse lugar possa ser tocada e curada por ti, Senhor Deus. Eu oro, Deus, que haja um tempo novo, um tempo de restauração, Deus, em que possamos dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Vem, Deus, com o teu amor, vem, Senhor Deus, com o teu fogo também consumidor, Pai, aos nossos corações, Pai. Transformarmos dia após dia, Deus, para que possamos ser aquilo que cada um de nós quer que tu sejas, Senhor. No nome de Jesus eu oro e te agradeço, Senhor, por tudo que tens feito no nosso meio, Pai. Amém.